Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Meu nome é Anderson, eu sou mestre em Linguística pela Universidade de Brasília e trabalho com textos acadêmicos há mais de 10 anos. Eu reviso textos de áreas diversas, do direito à engenharia, medicina. Eu percebo, como revisor, e eu trouxe essa reflexão aqui para o canal, um problema a respeito da definição de tempo em dissertações de mestrado e tese de doutorado. Cada área do conhecimento, galera, tem as suas próprias concepções, inclusive eles utilizam termos determinados para se referir a determinadas coisas. É claro que eles não concebem, eles não definem tudo ao que eles se referem. Às vezes, uma pesquisa, um pesquisador trata, não é o foco principal da pesquisa, mas ele precisa puxar um pé em outra área para trazer a discussão para a área dele, porque às vezes a área dele tem relação com outra área. E isso é maravilhoso, isso tende à interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. E em ciência, isso é muito positivo e bem visto. Eu acredito que cada área científica, apesar de haver conflitos a respeito de determinados posicionamentos, a determinadas correntes científicas, elas se complementam. Eu vejo a ciência em suas diversas áreas como responsável cientificamente, cada área, né, para trazer resposta sobre aquele ramo de conhecimento. Por exemplo, se a gente quiser pensar língua cientificamente, a gente tem que ir para a linguística e não para medicina. Se a gente quiser pensar saúde do corpo humano, a gente tem que ir para a medicina e não para a linguística, por exemplo. Os cientistas na área de linguística, não. Apesar de poder haver alguma pesquisa relacionada a isso, de alguma maneira, eles não são responsáveis por essa área de conhecimento. Então, eles não têm propriedade para falar sobre isso. O que que isso significa? Quando você não tem propriedade em ciência para falar sobre alguma coisa, você não vai empinar o seu nariz como pesquisador e começar a criar a partir da. Porque aí você já começa a acessar na sua mente a sua opinião. E qual é o problema disso? Opinião é diferente de ciência. Você, como cientista, tem que saber respeitar essas barreiras e entender. Se você não entende isso, você não é um bom cientista. Você não vai começar a criar histórias mirabolantes na sua cabeça, como acontece no Brasil, distorcer a realidade, desconsiderar as outras áreas científicas e criar teorias sobre uma área. Se você tem propriedade para falar sobre língua, você fala sobre língua. Se você não tem, você vai lá buscar na fonte daquele ramo científico para trazer aquela discussão para sua pesquisa. E não começar a deduzir coisas a partir da sua área. Sua área pode ter até um pé ali e começar a divulgar isso em nível científico, porque você vai tender para o conhecimento falacioso. Eu percebo que em alguns trabalhos acadêmicos, os pesquisadores se referem ao tempo de maneira equivocada em algumas áreas. Anderson, qual que é a área específica dentro da ciência para tratar do tempo? A história, por exemplo, é uma discussão dentro de humanas, então humanas têm mais propriedade para falar do que isso do que exatas. E eu diria história, o ramo científico da história, as pesquisas científicas dentro da história e de sociologia, por exemplo. Eu acredito que essas áreas, cientificamente falando, têm mais propriedade para poder falar de tempo. Então, se você é da engenharia, se você é da medicina, você não vai começar a criar uma noção, e principalmente do direito, o pessoal do direito faz muito isso porque eles têm um ego muito elevado e eles acham, principalmente no Brasil, com essa coisa de ser doutor, sou juiz, sou advogado, sou doutor. Não, você não tem doutorado, então você não é doutor. E aí eles começam a criar coisas e acreditar nessas coisas a partir da opinião ou de interpretações das teorias que eles estudam. Eles não têm umidade para entender que as outras áreas do conhecimento dentro da ciência têm o seu valor. E eles não trazem isso para as pesquisas. Isso é um problema. Então, se você quiser trazer alguma noção sobre o tempo no seu trabalho ou sobre qualquer outra coisa que não seja específica do seu objeto de estudo, se tiver uma relação com o seu objeto de estudo, eu sugiro que você vá lá na fonte e faça uma ponte interdisciplinar entre o que você pesquisa e aquilo, porque é lá que você tem que buscar esse subsídio, apesar de você poder traduzir e associar à sua área. Se não,
se não for tão relevante, se não houver essa necessidade de interdisciplinaridade, você pode usar termos mais gerais, e aí você vai preferir vocábulos mais formais, e tome um pouco de cuidado para você não achar que está usando um termo, e é esse que é o problema aqui que eu me refiro especificamente, você está usando um termo, você acha que está usando um termo muito específico de uma outra área que você pegou ali aleatoriamente, porque há toda uma discussão em voga sobre aquilo, e está trazendo para a sua pesquisa achando que você está fazendo algo correto e você não está. Isso acontece com o termo pós-modernidade, modernidade líquida e modernidade tardia. E modernidade também. As pessoas trouxeram esse termo lá da sociologia, que vamos dizer assim, se popularizou um pouco para outras ciências e começam a fazer referência nas dissertações, nas teses e nos artigos ao tempo que a gente vive com essa noção de pós-moderno, ou seja, as pessoas começam, os pesquisadores, principalmente de humanas, e não só de humanas, de exatas em geral, também saúde, a trazer essas discussões de áreas de humanas, principalmente sociologia, e aí vem esses termos modernidade, pós-modernidade, para as pesquisas. Qual que é o problema disso? Eu vou dar um exemplo aqui bem claro para vocês entenderem. Alguns sociólogos, Bauman, etc., não vou especificar aqui, eles não se referem, vocês podem buscar isso consultando as pessoas, os teóricos mesmo que tratam sobre isso, que fazem pesquisa sobre isso, eles não especificam, não tratam especificamente a noção de tempo, eles não chamam tempo, para eles, o momento atual que a gente está vivendo, não é sinônimo de modernidade e pós-modernidade, por exemplo. Isso se refere, nas pesquisas de sociologia, por exemplo, a nuances na sociedade atual. Pode haver nuances do que esses teóricos se referem como pós-modernidade, modernidade líquida, modernidade tardia. Mas esses teóricos não se referiram especificamente a isso como sinônimo de tempo. Então, o que está acontecendo? Os pesquisadores começam a colocar nas dissertações e nas teses, eu já ouvi uma crítica a isso numa defesa, a noção de tempo, ou seja, o que a gente está vivendo atualmente, a, como sinônimo de pós-modernidade, modernidade líquida. E aí fazem umas pesquisas misturando esses conceitos lá da sociologia, achando que estão sendo desconstruídos e não sei o quê, e estão fazendo uma bagunça de conceito. Isso é um erro. Isso tem de ser observado, principalmente se não é sua área de atuação. Se não houver, como eu disse, uma ponte, uma ligação muito forte lá, a ponto de haver uma necessidade de uma pesquisa interdisciplinar, por exemplo, você se apropriar daquele termo daquela área para a sua área, se não houver essa necessidade, você usa termo genérico, mais gerais, por exemplo. Você vai falar momento atual, contemporaneamente. Na história, talvez eles tenham uma definição diferente para o que a gente vive atualmente, né? Talvez no futuro os pesquisadores nessa área chamem isso de o que a gente está vivendo hoje, depois que passar alguns anos, né, algumas décadas, eles deem a esse momento um certo nome. Isso acontece muito na história. E aí isso acaba se consolidando e se popularizando. E aí essas surgem nomes de eras, de períodos específicos, né? E aí as pessoas se referem às pesquisas com esses termos. Hoje, ainda não tem tanta definição, né? A filosofia, a sociologia fala disso, mas é de uma maneira bem mais geral, eu diria. Eu já vi alguns sociólogos trazerem o termo judgernaut para se referir ao que a gente vive atualmente, a sociedade numa perspectiva atual de tempo. E essa definição do judgernaut é uma definição um pouco diferente, apesar de haver nuances, do que seria pós-modernidade. Até o conceito de modernidade, que tem gente que pensa que está atrelado lá ao século XIX, por exemplo, e início do século XX, é um conceito que não dá para a gente dizer que é passado. Existem nuances na sociedade da modernidade, dessa conceituação, dessa concepção cultural a respeito da sociedade, mas isso não é sinônimo de tempo. Tomem muito cuidado com as pesquisas que vocês desenvolvem para se referir linguisticamente a uma noção de tempo equivocada, e não só a tempo. Eu vejo trabalhos acadêmicos que incorporam teor de conteúdo com determinados vocábulos completamente equivocados para tratar de determinado assunto. Primeira regra:
Se não há necessidade de interdisciplinaridade da sua área com aquela, procure um termo mais simples e geral para se referir àquilo. Se não, vá buscar subsídio naquela área e você tem que estudar e não pegar de maneira geral os termos e começar a incorporar na sua pesquisa de maneira errônea, como tem acontecido. Meu nome é Anderson, vou deixar aqui os meus contatos para quem precisar de revisão de texto. Um abraço a todos e tchau, tchau.